Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de ciências, é a nossa última aula, nós vamos falar sobre o calor. Primeiro, o calor é a energia térmica, que é a energia transferida de um corpo para o outro, quando há uma diferença de temperatura entre eles, tá bom? O calor é também chamado de energia térmica. Então, se você está com frio, chega perto de alguma coisa quente, uma lareira, um fogão, o seu corpo vai o quê? Absorver essa temperatura quente e ele vai aquecer, tá? E se você chega perto de um lugar frio, do gelo, da geladeira, a temperatura do seu corpo ela vai diminuir, certo? Bom, para medir a temperatura térmica, a energia térmica, nós temos o quê? O termômetro. O primeiro termômetro foi construído pelo cientista Galileu Galilei no século XVIII, tá? Então, nós temos 3 tipos de termômetro aqui. O de mercúrio, o de álcool colorido e o digital. E hoje em dia nós usamos mais o digital, certo? O termômetro de mercúrio e de álcool colorido, eles são usados para medir o de álcool colorido para medir a temperatura do ambiente. E o de mercúrio para medir a temperatura do corpo. Como que acontece? Quando a temperatura aumenta, o líquido que está dentro deles expande. Quando a temperatura diminui, o líquido diminui também, tá bom? Bom, a escala de temperatura vai do 0 graus Celsius a 100 graus Celsius, tá? Nós temos também as fontes de calor. Qual é a fonte de calor natural principal para o ser humano? O sol, certo? O corpo também é uma fonte de calor. Temos também as fontes de calor artificiais. Por exemplo, se a gente esfrega uma mão na outra, vai esquentar. É uma fonte de calor artificial. A energia elétrica, o isqueiro, todos são fontes de calor artificial, certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre o quê? Sobre a luz. A energia luminosa. A luz é um tipo de energia luminosa que nos permite ver tudo que nos cerca, certo? Sem a luz, as plantas não conseguiriam fabricar o seu próprio alimento através da fotossíntese e não conseguiríamos o quê? Renovar o gás oxigênio na atmosfera. E sem o gás oxigênio, nós não sobreviveríamos na Terra, certo? Bom, quais são as fontes de luz? Todo corpo que emite luz é denominado fonte de luz. Eles podem ser naturais ou artificiais. O Sol é uma fonte de luz? Sim, natural. As estrelas, os relâmpagos também são fontes de luz naturais, tá? Por exemplo, artificiais, as lâmpadas, os fósforos, as velas, os lampiões, tudo isso são fontes de luz artificiais. Nessa época que estamos agora, no Natal, podemos ver várias fontes de luz artificiais, que são os piscas-piscas, certo? O que é um corpo luminoso? É aquele que produz luz própria, que emite luz. Iluminado é aqueles que não emitem luz, mas eles refletem a luz que recebem de outros corpos luminosos. Isso nós vimos lá em ciências, certo? Todo corpo é visto por causa da luz que emite ou que reflete. Por esse motivo, nós não conseguimos enxergar os objetos que se encontram em um ambiente totalmente escuro. Temos também o vagalume, que é um tipo de besouro que produz luz. E essa é uma luz importante no processo de reprodução desses insetos, tá? Como que nós podemos obter a luz? Podemos obter luz principalmente por meio de energia elétrica e de energia térmica. As lâmpadas elétricas emitem luz quando a corrente elétrica passa por elas, enquanto certos materiais, como o aço, emitem luz quando são aquecidos. Bom, o caminho da luz. Em condições normais, a luz desloca-se de uma linha reta através de raios luminosos, que nem nós temos aqui nessa imagem, certo? Isso pode ser comprovado observando a luz solar que entra em um quarto escuro através de uma fresta. Quem nunca dormiu e deixou uma fresta aberta e a luz solar entrou por ela, não é? O caminho de luz que um projetor de filmes faz na tela. Os raios solares atravessando as copas das árvores. A luz e as cores. Um cientista inglês
Isaac Newton, após vários experimentos, concluiu que a luz do sol é uma mistura de diversas cores: vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul, anil e violeta. Quando os raios de luz encontram uma superfície, alguns são absorvidos e outros refletidos, ou seja, espalhados em toda a direção. Os corpos que refletem integralmente toda a luz que recebem são os de cor branca. Os corpos que absorvem todos os raios luminosos que recebem são os de cor preta. Por esse motivo, as roupas feitas com tecidos de cor preta aquecem mais do que as outras feitas de outros tipos de cores, certo? O laser é um raio que produz um estreito feixe de luz que atinge longas distâncias sem se espalhar. O raio laser é usado na medicina para corrigir alguns problemas de visão e na realização de diversas cirurgias, para soldar peças de metal, derretendo o local, para medir as distâncias e em filmes e espetáculos, para produzir efeitos especiais, ok? Faça um exercício da 343 e da 544. Beijinhos, galera!